dificuldades tremendas. Eu quero dizer, no sentido, eu quero ser bem breve, porque verdadeiramente o pastor Fabinho colocou, porque verdadeiramente são muitas coisas, e às vezes eu tenho que agrupar aqui no nosso computador como nós queremos passar. Então foi muito difícil para nós. A gente sofremos, o país, o povo é um povo difícil, um povo duro. Na Venezuela, para os irmãos terem ideia, é como o Brasil, vamos dizer, a Bahia. A Bahia é conhecida como axé e a feitiçaria, pois lá quem predomina é a feitiçaria. A feitiçaria é dividida em alguns segmentos lá, tanto o catolicismo como entre os bruxos, magia negra e os santeiros, que são pessoas que se vestem de branco, todos eles só andam de branco, sapato branco, tudo é branco. Então todos já conhecem que aquela pessoa é um santeiro. É uma classe de religiosidade que existe lá. Então quando eu cheguei e fui alugar a minha casa, para os irmãos terem ideia, eu aluguei a minha casa, eu passei quase 2 meses para alugar uma casa por causa da dificuldade do governo. E quando eu aluguei essa casa, na frente da casa, para os irmãos terem ideia, na frente da casa tinha 4 urubus em cima da casa comendo carniça. E eu fiquei abismado quando eu vi aquilo ali. Eu digo, oxe, o que é aquilo ali? Eu fui perguntar à dona da casa: senhora, por que aqueles urubus ficam ali em cima? E ela disse: não, porque ali é uma casa de bruxo. E eu disse: uma casa de bruxo? Sim, aí só tem bruxo ali. Mas eu não vejo nada, está tudo bonitinho. Pois aí a mulher é bruxa, toda a sua família é de bruxo. E eu disse: mas aqui nessa rua que tem mais é bruxo, meu filho. Tá certo? Vai se tomar, tá certo. E aí eu fui me adaptando, olhando, querendo tentar conversar, tentar me dialogar, mas eu não conhecia ninguém, irmãos. Sabe por que você não conhecia ninguém? Você conversar com uma pessoa em espanhol sem falar bem. Eu tinha uma palavrinha aí, falava um pouquinho, hermana, mira, eu necessito de alquilar a casa aí. E tentava me comunicar, mas ela sabia que nós éramos estrangeiros. Então foi uma dificuldade grande para nós alugar essa casa. Quando alugamos essa casa, para os irmãos terem ideia, a primeira pessoa que eu queria comunicar era uma casa que tinha em cima, uma casa aqui lá também, um duplex. E eu saí para conhecer o vizinho, olhar pelo menos visão panorâmica assim para conhecer. E eu saí e veio a primeira pessoa me recepcionar. Quando eu vi a irmã, eu disse: eu vou dar buenos dias a ela, né? Para tentar quebrar o gelo, porque o brasileiro é conhecido lá que eles são muito receptivos. Então quando eu vi, a mulher veio entrando, a dona da casa de cima, e eu fui dizer buenos dias. Quando eu disse buenos dias, ela mirou para mim e fez uma cara feia, e subiu e não me deu a paz, me saudou, né? E eu digo: vou, irmão, que é isso? E eu fiquei abismado, porque eu nunca vi. Ela fez uma cara feia para mim, mas eu não sabia. Então eu fui conversar com a dona da casa e disse assim: senhora, me diga uma coisa, eu queria saber da senhora, quem é que mora aqui em cima? Ela disse: pastor, eu me olvidei de descer, quem vive aí em cima é uma bruxa. Aí eu digo: entendi, por isso ela fez aquela cara feia. Aí eu disse: até aqui, Satanás, porque aqui fico com raiva. Acho que, quem sabe daquela passagem que o lugar arena, e ele diz: venha se atormentar nos anos do tempo, né? Eu creio que o diabo usou aquela mulher quando fez aquela cara feia, tá dizendo: até aqui tu tá também, rapaz, para trazer o evangelho. E eu disse: eu vou pegar ela. Eu disse: eu vou pegar ela. Eu vou ficar na butuca para esperar para dizer a ela que Jesus ama ela, que Jesus é bom e que Jesus ainda transforma. E eu esperei o momento. E eu disse: eita, vinha. Aí quando eu saí da porta, né, fiquei mirando para ela. E eu: buenos dias. Ela fez: Jesus te ama. Ela pegou e subiu, irmãos, para cima, mas eu falei que Jesus ama ela. Deus. E eu te ama. E ela fez uma cara feia, eu fiz uma cara feia também para ela, porque nenhuma condenação lá para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Não tem nada que pode se levantar contra o servo do Senhor, porque ele está protegido com a mão do Deus Todo-Poderoso. Quem pode ser amém? Então isso foi uma luta com os bruxos. Nós pagamos uma batalha muito grande com os bruxos. Então a dificuldade do venezuelano, eles são muito constantes.
Então hoje nós estamos, para os irmãos terem ideia, porque eu vou terminar já aqui, para os irmãos terem ideia, nós passamos quase um ano e meio para a gente começar um trabalho. Os trabalhos que nós realizávamos eram um trabalho familiar. Então a gente ia nos lares, eu ia porque eu não conhecia ninguém. Deus enviou uma família para trabalhar comigo, que eu estava orando, angustiado, dizendo: eu estou aqui já um ano e não consigo. Dizendo: eu mando uma família, Senhor, para trabalhar comigo. E Deus enviou uma família para trabalhar. Chegou para mim e disse assim: pastor, Deus me dijo que é para eu trabalhar com o Senhor. E eu digo: é verdade. E eu estava orando, pedindo uma família para trabalhar comigo. Então ajudou a coisa, e essa família foi que começou a nos ensinar os trabalhos, para a gente desenvolver esses trabalhos lá. Mas demoramos muito por causa da dificuldade do povo em ouvir o Evangelho, em aceitar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. A ponto, irmãos, que eu e minha família, e minha esposa e meu filho, tivemos que ficar na direção de Deus para buscar um lugar, para eu implantar o trabalho, para eu começar o trabalho. E aí, irmãos, eu fui direcionado para um lugar, e os irmãos não queiram nem saber como é que Deus ele faz. Eu queria que você parasse um pouco para pensar. Quando a Bíblia diz que Deus ele tem os seus planos, os seus métodos, os seus caminhos, você nem imagina como é estar num país e estar totalmente na dependência de Deus, para que Deus possa operar quando você não sabe de nada, não tem apoio de ninguém, não tem ajuda de ninguém. É você, meu filho e minha esposa. E eu fui direcionado para o bairro mais perigoso do estado de Valência. Quando eu cheguei nesse lugar, os irmãos que estavam comigo disseram: olha, pastor, essa igreja, aqui, esse bairro, tinha 5 igrejas. Tinha, porque todas as 5 fecharam, porque os malandros e as gangues botaram as igrejas para correr e fecharam as portas da igreja. E o Senhor quer abrir um trabalho aqui. Eu disse: olha, irmãos, eu sei de uma coisa: quem está comigo é Deus. E se esse bairro tinha 5 igrejas e se fecharam, é porque faltou homens de Deus que tivessem comunhão com Deus, confiança em Deus, para fazer um trabalho específico aqui. E eu disse: eu estou aqui na visão de Deus, e eu vou abrir o trabalho aqui em nome de Jesus. Então, pastor, estamos aqui, mas aqui o malandro anda com fuzil, anda com pistola, o senhor vai ver. E foi dito e certo, irmão. O bairro onde estamos, existe um alto índice de criminalidade, para os irmãos terem ideia. Ele é comparado, eu comparo hoje aqui com a Rocinha naquela época, que passava os F15, os falando tudo com arma, com moto, e é igualzinho lá. As motos velhas e passa os malandros vendendo na rua. E lá da igreja tem um ponto de drogas. E as crianças, irmãos, para os irmãos, que me dói é isso. Então eu estou passando uma perseguição muito forte aonde eu estou. Sabe por quê? Porque eu estou trabalhando com 35 crianças lindas que Deus me dá, a mim e minha esposa. Crianças, dessas 35, 25 são crianças que estão no nível, meu Deus do céu, mães que estão fazendo prostituição, mães que estão vendendo drogas, pais que estão no mundo da criminalidade. 10 a 12 são já dos irmãos da igreja, mas a maioria é desse tope aí, dá uma dificuldade. E os malandros, algumas pessoas aceitaram Jesus, e os donos da boca de fumo já estão com a orelha em pé, olhando o nosso trabalho, tá certo? Passam de frente à igreja, eles param de frente à igreja com a moto, olha, fica olhando, olha, e eu lá, Jesus, estou aqui, aleluia, tu estás comigo, aleluia. Já chegou missionário, irmãos, para dizer mesmo assim, missionários, eu não sei que visão eles tinham. Eu, em parte, até entendo a visão dele. Chegou para mim assim: como é que você, Paulo, sai do Brasil com a sua esposa, seu filho, e vem para um bairro desse crime? Tu está colocando em risco a tua família. Tu sabe que aqui o índice de sequestro é grande, vocês são estrangeiros. Imagina
aliança, sequestra vocês e queira roubar dinheiro do Brasil lá. Você veio para cá. Eu olhei para ele e disse assim: quem me trouxe foi Deus. Aleluia. E se Deus me colocou aqui, Deus é poderoso para me guardar, e Ele vai fazer uma obra grande para a glória do nome do Senhor Jesus. Quem crê, irmão, se Deus estou lá quase um ano, mas ninguém, os malandros quando passa, eles passam olhando, ele olha, eles ficam olhando, Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama e tem um propósito na vida de vocês. Eu falo, irmão, a gente passou um dia, estavam tudo fumando marihuana, e foi comigo, eu não ando com aliança, para os irmãos terem, eu não ando, eu estou andando aqui, mas eu não ando com aliança lá, eu não sou com nenhum pertence nada de celular, de nada. Porque, como eles roubam mesmo, eles toram o dedo, irmão. Já vi torar o dedo de pessoas dentro do ônibus, torar o dedo e roubar a aliança. Eu não vi não, mas as pessoas que me contam, pastor, não ando com a aliança, eu não ando tranquilo, irmão. Aleluia. Eu vou andar como Jesus mandou, que a gente tem que andar. Tá certo? Só com dois negocinhos para dizer que Jesus é bom e maravilhoso. Agora eu quero dizer uma coisa: essas 35 crianças estão lá. E a gente está fazendo trabalho. Hoje temos 35 crianças. Temos 20 adultos, mais ou menos, e os adultos são muito constantes. Tem uma filosofia, a teologia deles são muito arcaica, são coisas que eles creem muito em alguns movimentos estranhos. Então eu estou ali como mais um discipulador, tentando trazer um clareamento da palavra. Eu sou conhecido lá como o pastor da igreja Para de Sofrer. Você sabe que a igreja Para de Sofrer é a igreja universal, porque todos os pastores brasileiros, eles pensam que é da igreja universal. E eu digo, não somos da igreja universal, somos uma igreja, tá certo? Uma igreja pentecostal, mas não somos da igreja. Então tem muitas pessoas que olham a obra missionária lá, da própria Venezuela, mas olham com o pé atrás, porque pensam que é um trabalho assim, totalmente diferente, com outra filosofia. Mas estamos ali chorando, estamos ali. Para os irmãos terem ideia, eu quero terminar agora, porque eu sei que eu quero estudar também. Eu passei um momento muito difícil naquele bairro, que eu queria que vocês orassem por nós. Eu estava em casa, chegou um homem com um borroto de pau deste tamanho e gritando: "Teu é batata". E quando eu olhei aqui, como é que ele está batendo? Ele disse: "Vou matar", quer dizer, eu vou te matar. Minha esposa ficou angustiada, meu filho também. E eu disse: abre, teu é batata. E eu digo: meu Deus do céu, o que é que eu fico com esse infeliz? Eu não conheço ele, não sei de onde ele é, aquilo outro, e ele batendo. E eu disse: eu vou lá, aleluia, eu vou lá, porque quem está comigo é maior, quem está comigo é Jesus. E eu falei: não, eu vou abrir, rapaz. Fui lá, abri a primeira porta, eu estava lá, eu abri a porta da casa. Só que eu aprendi com Jesus. Jesus disse: ser prudente, ser simples como? Ser simples como? E ser prudente como a serpente. Então eu fui lá e abri. Eu não vou virar as portas, irmão. Eu abri a porta e vim aqui, estou aqui, né? E voltei para trás. E ele parou lá. Os olhos deles estavam, o olho dele estava para fora. Parecia um Exu por aí, não estava manifestado. Tá certo? Um homem totalmente endemoniado. E eu entrei, abracei minha esposa e abracei o meu filho. E eu fechei os olhos. Meu filho estava tão angustiado que ele disse: papai, vou pegar uma peixeira aqui, se ele vinha dele. Eu disse: não, tem calma. A pressão psicológica dele, quando ele viu o outro de pau branco. Aí eu abracei eles assim, olha como eu estou aqui. Eu abracei minha esposa, abracei o meu filho e fechei meus olhos. E ele já vinha entrando, abafando. Ele passou o primeiro portão. Quando ele chega na porta da casa, eu fecho meus olhos. Ele disse: Senhor, eu estou aqui. Tu não me trouxeste para aqui para morrer. Tu me trouxeste aqui para eu falar do teu evangelho. Eu sei que o Senhor não vai me envergonhar. E eu comecei a orar com os olhos fechados, só esperando a lapada. Irmão, meu filho, a carreira está aqui, eu só esperando a lapada vir. E quando eu estava aqui orando com Deus, eu orando,
joelho. Minha esposa foi que viu, porque eu estava mais fechada. Ela disse que quando ele passou a porta, parece que alguém empurrou ele. Só sei que ele caiu de joelho, aleluia, dizendo: me perdona, me perdona, me perdona, eu quero receber a Cristo. Eu morri por ele recebeu a Jesus. O Senhor vai glorificar. Eu queria que você olhasse para o irmão que está do seu lado. Olhe para ele. O irmão mais bonito que tem, irmãos. Olhe para o irmão. Se não tiver ninguém bonito, vai olhar para mim, viu? Olhe para o irmão mais bonito e diga assim: não tenha medo. Diga para ele assim: não tenha medo. Tenha fé. Porque Deus vai te ajudar em nome do Senhor Jesus. Deus é comigo, meu pastor. Você que quer muita coragem. E os irmãos vão ver. Em verdade, para os irmãos ter um conhecimento maior do nosso trabalho, nós fizemos um DVD, certo, irmãos? Esse DVD, ele conta toda a nossa história, todos os nossos trabalhos. Você vai ver lá as criancinhas lindas mandando a saudação para vocês que compraram o DVD, claro, porque ele vai ver dando a saudação. Então, elas 35, a gente fazendo os trabalhos, e elas me pediram algo lá, disse assim: pastor, quando teve um Paraná em Brasil, eu não sei se tem alguém que habla espanhol, né? Tem alguém que fala espanhol? Tem alguém aqui que fala espanhol? Então ele disse assim: pastor, aí, usted vai para o Brasil, pastor, mas traga a plata para nós construir nosso departamento infantil. Aí digo: não te preocupe, niños, porque o povo do Brasil gosta de abençoar a obra missionária. Eu prometi isso a elas. Eu disse: não se preocupe não, que o povo brasileiro gosta. É tão provável que as igrejas trabalham, todas as igrejas, de um canto a outro trabalham missionário. Não se preocupe não, Deus está no controle disso aí. Então nós trouxemos esse DVD. Se os irmãos quiserem se interessar, tá certo? Pelo nosso trabalho, nós vamos ver tudo: a inauguração, os trabalhos com as crianças, a evangelização, como foi os nossos primeiros passos, a primeira aula que a gente ganhou para Jesus. Está nesse DVD também. Está nesse DVD como nós louvamos ao Senhor lá. É um pouco diferente aqui, tá certo? É um pouco, eu para me adaptar foi difícil, tá bom, irmão? É difícil você, quando você tem uma cultura e você dançar e pá, né? Tá bem solto. Eu não tinha muito esse negócio, mas negócio lá, quando eu chegar lá, entrei logo nesse manto aí, né? Nesse rolo, então